Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o fauvismo e sobre a música e a dança moderna, principalmente a música do Stravinsky e a dança do Nijinsky. Vamos começar falando sobre música. Bom, existem três compositores que são os alicerces dessa música moderna de concerto. Primeiro a gente já viu que é o Debussy. Então é o Debussy, o Stravinsky e o Schoenberg. O Debussy está mais próximo do impressionismo. O Stravinsky ele vai trazer todo esse primitivismo que vem dessa rejeição da arte ocidental e a busca pela natureza folclórica da arte. E o Schoenberg vai ser expressionista. A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas vamos falar do Igor Stravinsky. Esse desenho que vocês estão vendo é um desenho feito pelo Picasso, desse homem que foi um dos maiores expoentes da mudança na música. O Stravinsky, ele fez uma apresentação em 1913, lá no Ballet de Paris, que causou um rebuliço imenso. Ele era já um compositor russo consagrado dentro da tradição romântica. Ele viveu muito tempo, muito tempo. E no começo ele era bem romântico e bastante consagrado. Em 1913, ele dá início à sua música moderna de uma forma muito intensa. Inspirado, assim como Picasso, pelas exposições de arte africana, pelas exposições de arte tribal, ele faz uma música que é muito mais desafiadora, que é muito mais feroz e que tem muito do selvagem nele. Ele vai colocar muitos elementos de percussão na sua música. Imagina, gente, uma música erudita, não tem instrumento de percussão, você não coloca tambor, né? É muito raro. Até mesmo hoje, nas escolas, nos liceus de música, são poucos os instrumentos de percussão que entram, são só os instrumentos de percussão que são afinados, né? São poucos, mas o Stravinsky ele vai colocar toda essa percussão que está muito relacionada ao folclore, a essa música mais feroz, e ele vai fazer uma sobreposição rítmica que rompe com aquela ideia de frases elaboradas e longas. Muito feroz essa estruturação. Além disso, os instrumentos de sopro, e aí a gente vai ver uma música específica que o fagote é maravilhoso. Você tem um fagote num tom e aí vem o violino em outro tom. Então são harmonias politonais. O que é isso? Cada instrumento está num tom diferente. Isso não era nem um pouco aceito na música erudita, mas traz uma ferocidade que é muito grande. Inclusive são um pouco desagradáveis aos ouvidos essas harmonias politonais. Nós temos bastante também, além disso, a polifonia. Polifonia é quando você tem uma pessoa cantando uma coisa e outra pessoa cantando outra coisa, os dois de igual importância. Foi muito comum na música barroca e na música renascentista. Ele vai trazer essa polifonia. Então, o violino canta uma frase e por cima dessa frase vem o fagote cantando outra frase, as duas de igual importância. Aquelas frases longas, elaboradas do Beethoven, por exemplo, do Mozart, vão ser rejeitadas. Então você tem, assim como o Debussy fazia, né, essas ideias de sons que são dissonantes e mais curtos, trazidos para essa música. E o espetáculo que eu estou falando para vocês é a Sagração da Primavera, em 1913. Gente, imagina toda aquela sociedade, né, de cabelos brancos que vai até o Ballet de Paris assistir a nova apresentação do Stravinsky, que não faz ideia do escândalo que ele está planejando. Quando as pessoas começam a ouvir aquele fagote, aquelas notas dissociadas, a percussão, eles vão à loucura. Gente, foi um negócio tão intenso que as pessoas começaram a vaiar ele, elas se levantaram, acenderam a luz, tiveram que chamar a polícia e no final deu uma pancadaria no meio do Ballet de Paris. Vocês imaginam a alta burguesia da Belle Époque toda de vestido, de luvas, saindo no soco por causa do estranhamento dessa obra. Essa imagem aqui do Stravinsky, ó, na delegacia de polícia, foi logo depois dessa estreia da Sagração da Primavera. E as pessoas reagiram tanto a esse aspecto esquisito da música do Stravinsky quanto ao balé. O balé ele foi muito diferente daquilo que se esperava. A Sagração da Primavera, ela é um espetáculo que conta a história de um ritual pagão no qual eles sacrificam uma virgem para a entidade primaveril.
o Stravinsky é russo e ele vai atrás dessas sociedades primitivas russas, pega essas lendas e transpõe tudo aquilo que é selvagem e incivilizado para sua ideia. E ele contou, né, que esse era o objetivo da obra que ele estava compondo, a Sagração da Primavera. E quem ficou responsável por fazer a coreografia foi o Nijinsky. Nijinsky, o pássaro de fogo do Stravinsky. É, sem dúvida, o bailarino mais símbolo, mais promissor de toda essa estética moderna na música do Debussy, do Stravinsky, do Schoenberg. Ele era um bailarino russo que começou a fazer um monte de coreografias cada vez mais intensas, tanto quanto bailarino quanto como coreógrafo. E ele foi o coreógrafo dessa espetáculo da Sagração da Primavera. Olha como eram o vestuário, né? Lembra um pouco aqueles nativos norte-americanos, essas tranças longas, esses vestidos. A sapatilha, gente, não é sapatilha de ponta, é aquela sapatilha de meia ponta. E os movimentos são completamente diferentes. A gente vai ver exatamente isso. Esse é o Nijinsky, como eu falei, um bailarino muito promissor e muito relevante para esse período. Ele vai fazer a composição da Sagração da Primavera e vai ser muito famoso por uma música do Debussy que ele fez a coreografia, que é o Fauno. No Fauno, que aqui como ele está vestido, ó, ele vai se inspirar nos vasos gregos, e não do período clássico, né, mas do período arcaico. Então ele vai lá para a origem da humanidade ocidental. E vocês reparam que os vasos gregos, assim como as imagens do Egito Antigo, elas prezam muito pela lei da frontalidade ainda. Então você tem as figuras que estão de perfil. O Nijinsky, ele vai fazer toda essa composição, essa coreografia do Fauno, sempre de perfil e com esses movimentos bem simétricos, inspirados nesses vasos. O resultado é um resultado absurdo. Eu vou mostrar para vocês um trecho dessa coreografia. Incrível. Ó, vou mostrar aqui o comecinho. Reparem como o figurino é completamente diferente do balé tradicional. Percebem aqui o perfil, os gestos simétricos? Essa mãozinha, ela é muito símbolo do Nijinsky. A coreografia dele é cheia de movimentos baixos, então muito rolamento no chão, muito movimento de quadril, que dá uma ênfase muito sexual para o que ele está fazendo. Percebem? Gente, é uma tensão sexual muito grande, é tudo sobre instinto, é tudo sobre a não civilidade, né? E isso chocou muito, completamente, e continua chocando todas as outras coreografias que ele vai fazendo. No final desse espetáculo do Fauno, ele se apaixona por essa menina que ele tá dançando, ele não consegue alcançar essa menina, ele pega o véu dela, e aí tem um êxtase final, como se ele estivesse se masturbando com o véu dela. Causou muito espanto, né? Vocês imaginam. Que medo, total. Vamos ver um pouco da Sagração da Primavera. Eu mandei esses vídeos para vocês, depois vocês vejam com calma aí no navegador. Mas eu quero mostrar pelo menos um trecho desse espetáculo que é o meu preferido, que é do Balé de Paris.
Olha só, essa daqui não é a coreografia original do Nijinsky, mas a gente consegue ouvir a música e entender o objetivo dessa coreografia. Reparem como não tem sapatilha de ponta, como não tem o tutu, não tem aquela divisão clássica entre papel masculino e papel feminino. Os movimentos já não são mais leves, aéreos, tudo aponta para baixo, tudo aponta para o peso. Muito quadril, muita sexualização, parece um monte de animal, né? E o que eu adoro desse cenário é que eles estão no meio de uma arena de areia. Os bailarinos vão ficando sujos conforme eles dançam. Tem tudo a ver com esse desejo do Stravinsky de fazer um espetáculo sobre o primitivo. Olha a harmonia do Stravinsky. Olha, a parte que eu acho mais legal. Vocês percebem o que está acontecendo? Eles estão sendo invadidos por outros povos. Cavalos. Essa coreografia é linda. Parece um monte de Dothraki, né? Vocês assistiram Game of Thrones. As acrobacias que eles fazem nesse cavalo. E a música, né? Legal, né? Esse é o Nijinsky, então. Como que é o balé do Nijinsky? O balé, diferente da Isadora Duncan, a Isadora Duncan, ela vai romper, ela é norte-americana, e ela vai romper com o balé clássico porque ela traz movimentos mais espontâneos, mais leves, ela não faz coreografia para muitas pessoas, são sempre solos bem intimistas. O Nijinsky, ele vai romper com o balé clássico em praticamente tudo, né? A ideia de leveza, a ideia de beleza, e tudo é chão, sabe? Os movimentos são principalmente no baixo plano, tudo tem muita audácia, muito desse primitivismo. Como eu falei para vocês, essas mãos, ó, simétricas e muitos acentos que são bem contrastantes. Então ele tá assim, às vezes ele tá assim, assim, ele pula, ele cai, sempre contrastantes. Esses pés, ó, os pés geralmente ficam em andeor, não é? Abertinho no balé, para fora. Os pés do Nijinsky ou são em paralelo ou são em andedã, para dentro, dá essa sensação esquisitinha de robô, principalmente. Legal, né, gente? Muito bom. E aí,
falaremos um pouquinho sobre o fauvismo. Olha o Nijinsky no Fauno, Super Ney Mato Grosso. O fauvismo é muito simples, é a vanguarda que vai dizer respeito à cor. Ela se chama fauvismo porque vem de fauve. Tem um crítico que vai entrar na exposição dos fauvistas, vai ver aquele monte de quadro colorido, dando um show de cor, e ele vai se sentir acuado, como se ele estivesse num monte de feras. E aí ele apelida esses caras de feras da cor, feras, fauves, fauvismo. Então, olha só, o Matisse, para expressar o sentimento, desencadeou uma revolução cromática. O mais importante do fauvismo é o uso vibrante da cor e um uso arbitrário. Então, ele vai colorir as coisas sem preocupar com qual é a verdadeira cor dos objetos. Se eu quiser pintar um cachorro roxo, eu pinto um cachorro roxo. E eu não vou fazer um roxo, um degradêzinho, não, é o roxo vibrante, sem matizar, sem transformar. Olha a Madame Matisse, gente, essa daqui é a esposa dele. A gente vê claramente a influência da arte japonesa, né? O contorno em preto, ela parece um samurai. Mas olha como as cores são intensas e vibrantes. Tem muito essa ideia de fazer uma pintura que tenha o mesmo impacto das cores na gente que tem quando a gente é criança. Vocês já repararam como criança fica hipnotizado com coisas coloridas? É como se cada cor tivesse uma dimensão simbólica, uma dimensão assim, um universo para essa criança. Ela fica hipnotizada. O que o Matisse queria era justamente isso. E aí, quando ele coloca essas cores vibrantes, vocês percebem que elas parecem bidimensionais? Ele não tem aquela representação tradicional da tridimensionalidade, porque essas cores que são vibrantes e aleatórias são também chapadas, não tem degradê, não tem sugestão de volume. Vocês entendem de onde é que vem o fauvismo? O fauvismo vem lá do impressionismo, que vem daquela investigação cromática, daí tem o simbolismo, tem ali os nabis. Isso aqui é muito parecido com o que os nabis faziam, muito. Tanto é que é por isso que o livro de vocês trata do fauvismo antes das outras vanguardas, como se fosse um desdobramento dessas investigações da cor que vem lá do impressionismo. Por a gente já ter mencionado sobre o fauvismo e sobre o Matisse, que eu deixei para falar assim tão brevemente. Além desse uso vibrante da cor, o desenho ele é muito simplificado, tá vendo? A ideia dele era tirar aquilo que fosse não essencial. Então, deixa só o essencial nos seus desenhos. Como ele resolve aqui esse casal com pouquíssimas linhas, né? E com cores muito intensas. Tá muito na moda fazer tatuagem com esses desenhos minimalistas, assim, do Matisse. Tenho visto em muitos colegas. Quem sabe vocês se animam, né? Beleza, gente? E o que é importante também para a gente entender o Matisse. O objetivo dele, sonha com uma arte de equilíbrio, de pureza, de serenidade, isenta de temas perturbadores ou depressivos. Você não vai ter miséria, preocupações sociais. O objetivo do fauvismo, e atenção, isso é muito importante. O objetivo do fauvismo é fazer com que a gente se sinta como criança diante da cor. Então, que traga para a gente a pureza, o sonho, o lúdico. Esse aspecto lúdico da cor vai ser super importante. Nós vamos ver os expressionistas. Eles vão fazer um uso aleatório e bastante arbitrário da cor. Mas para expressar angústia, desespero, não é o caso do fauvismo. O fauvismo tem uma preocupação muito lúdica na sua abordagem da cor. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Estou à disposição. Então, nós estamos estudando vanguardas europeias, né? E aí nós começamos estudando o cubismo e o fauvismo. Vocês perceberam que eu passei muito mais tempo no cubismo. O fauvismo ele é muito mais simples, assim, em termos de conteúdo. Você tem o uso vibrante da cor e essa intenção lúdica de fazer com que o espectador ele se depare com as suas emoções mais primitivas. Então, a temática é sempre uma temática muito inocente e ele caminha para um lado bastante decorativo. Além dele ser simples em termos de discussão intelectual, assim, o fauvismo ele já foi trabalhado quando a gente estava lá estudando no pós-impressionismo, né, o impressionismo, vocês lembram? Que a gente fez o caminho dos nabis até o fauvismo. Então, como a gente já trabalhou em mais de uma ocasião e ele é simples, é suficiente. Nós vamos conversar sobre duas vanguardas que são muito interessantes e que dialogam assim de uma forma muito intensa com o contexto histórico em que elas estão. Então, se vocês pegarem o roteiro, vocês vão ver que eu dividi assim:
Cubismo e fauvismo são discussões sobre a cópia ou não da realidade que se coloca na frente do pintor, né? Um rejeita a forma e outro rejeita a cor. Agora, o futurismo e o expressionismo, que é o segundo grupo de vanguardas que a gente vai ver, eles dialogam em torno do que é a modernidade. Então, qual lado da modernidade que vai ser explorado, o que é viver nesse contexto histórico da virada do século. Então, vamos falar um pouco sobre esse contexto histórico. Gente, trata-se da virada do século. Então, é o final do século XIX, começo do século XX, ali o comecinho de 1900. O mundo, toda vez que ele muda de século, ele fica meio louco. Vocês talvez não lembrem, mas eu presenciei a virada de 1900 para os anos 2000, ali em 95, enfim, em diante. E, assim, existia uma loucura coletiva de tentativa de pensar o futuro, de que tempos estamos vivendo. E isso foi muito intenso também pela eclosão da internet, né? Mudou radicalmente a nossa forma de dialogar com o mundo. Mas uma revolução talvez mais intensa tenha sido a virada para 1900, gente. A gente tem que pensar que o mundo nunca tinha visto essas mudanças assombrosas. Um dia você mora na fazenda e de repente tudo aquilo que é rural se torna urbano, tudo aquilo que era artesanal se torna completamente industrial. Você tem a indústria crescendo pelo mundo inteiro de vento em polpa. Tudo aquilo que era natural se torna urbano. A tecnologia ela vai disparar em velocidade máxima. Gente, é a época dos automóveis, das primeiras luzes elétricas, do telefone. Imagina como isso mudou, sem dúvida, a forma de pensar o mundo. Um exemplo muito legal, depois eu deixo para vocês, é de uma professora chamada Vivian. E ela faz analogia com a máquina de costura. Minha avó costura, acho que isso para mim faz muito sentido. Imagina em 1800, lá no século XIX, se quiséssemos pregar um botão. Vocês já pregaram um botão? Você precisa passar a linha dentro da agulha, que por si já é um desafio que toma um tempo considerável, né? Não sei vocês, eu, Milk, é bem difícil. E aí você coloca o botão e vai. Por baixo. Por cima. Por baixo. Olha o ritmo. E de repente chega uma máquina de costura. E a mesma coisa que você fazia, de repente você passa na máquina e faz zzz. Assim, simplesmente assim. Imagina o assombro que é para uma geração entender e vivenciar essas mudanças. São mudanças muito profundas na forma de ver o mundo. A mesma coisa que aconteceu com a máquina de costura aconteceu com praticamente todas as profissões. Olha o deslocamento, como que o trem, como que o carro possibilitou tudo isso, né? O encurtamento das distâncias. E isso vai criar, e é totalmente importante para a nossa aula de hoje, uma euforia generalizada em todos os países do mundo, um estado universal de euforia, de crença no progresso, e as pessoas são tomadas por um ímpeto revolucionário muito grande, muito radical. E o mundo começa a se radicalizar bastante. Hobsbawm chama essa época de a era dos extremos. E não é à toa, é o estado mais intenso de euforia e o estado mais intenso de depressão da humanidade também. Quais são os conflitos que acontecem nesse período, né? Pensa, de 1900 a 1950, quanta coisa acontece, gente, em 50 anos. A gente demora, sei lá, 300 anos falando de barroco, né? E de repente, em 50 anos, parece que acontece tudo que é importante para o nosso mundo. E é um século muito paradoxal, muito. Porque ao mesmo tempo que você tem esse progresso imenso e essa euforia generalizada, nunca tivemos crises assim tão intensas, crises econômicas, crises políticas, guerras generalizadas, genocídios. Essa imagem é muito relevante para a gente pensar a crise de 1919, né? 29. Não tem jeito melhor que o jeito americano, que o American Way of Life, o modo de vida norte-americano. E aí essa fila de desempregados na frente. Olha o paradoxo do século XX, né? Toda essa grandeza, todo esse desenvolvimento tecnológico, mas um abismo muito profundo nas suas crises. É a época da bomba atômica, gente. Imagina essa geração que passou a vida inteira ouvindo que a humanidade estava sendo esclarecida, né? Que a gente caminhava para um esclarecimento, que a ciência, que o desenvolvimento tecnológico nos levariam ao estágio mais avançado da humanidade. E que as civilizações africanas, que as civilizações do Stravinsky, né? Enfim,
Essas sociedades tradicionais eram o período mais bárbaro da humanidade. Toda essa linha antropológica evolucionista, assim, que se pregou por muito tempo e que a tecnologia era o estado mais avançado. E aí você tem o maior desenvolvimento tecnológico que a humanidade já alcançou. E a bomba atômica, né? E as crises, e a ausência de valores humanos capazes de gerar felicidade e justiça social. Vem a complexidade dessa geração, como que é ver tudo isso se materializando na sua frente, a dificuldade de lidar com tudo isso. Então, você tem a Revolução Industrial, mas você tem também a miséria, a exploração do trabalho, todas as grandes bolsas periféricas que se formam em volta das fábricas. Essa é a época de maior exploração do trabalho do mundo, surgimento ali na Revolução Industrial. A legislação trabalhista ela praticamente não existe, ela começa a ser cunhada a partir das perdas que esses donos de indústria têm ao perder o capital humano. Então é muito desumanizado. Crianças, enfim, mulheres grávidas trabalhando 12, 13 horas por dia dentro dessas situações de semi-escravidão. Como que isso é o auge da humanidade, né? Como que de repente a gente chegou nisso? Muito animalizado. E aí você tem a Primeira Guerra Mundial, que é talvez a mais intensa e mais traumática que o mundo passou. A Segunda Guerra Mundial, que também foi absolutamente traumática. Você tem genocídio, armas químicas. A Revolução Russa, imagina o que é para o Stravinsky, que é um russo que está aqui, tô mexendo na francesa, né? Que vai para a França e ele de repente vê que eles tomaram o poder e cortaram a cabeça do czar. O czar é a representação de toda essa tradição milenar. A Rússia é um dos países mais antigos, né? Em termos históricos, assim, da sua nobreza. E tudo isso muda. A instabilidade, ela toma conta, a insegurança toma conta de todo mundo. Beleza. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Qualquer dúvida é só sinalizar. E aí nós vamos ver essas duas vanguardas na aula de hoje, o futurismo e o expressionismo. A gente não vai ter muito de falar do expressionismo, mas sem problema. Quero falar com vocês com calma. Meus amores, esse senhor bonitinho, de bigode atrevido. Olha só que bigode, gente! Esse é o Filippo Marinetti, também conhecido como Cafeína da Europa. Ele é um italiano, claro, o nome dele é Filippo Marinetti. E ele vai ser o responsável por fazer o Manifesto Futurista. Gente, o futurismo ele é um movimento essencialmente italiano. Ele vai surgir ali na Itália e ele vai vir dessa tentativa de retratar esses tempos que são modernos, a euforia, essa crença no progresso, essa crença na revolução científica muito intensa, muito intensa. Vocês imaginem o que foi a euforia ao ver a primeira máquina de costura, ao primeiro automóvel, a primeira luz elétrica. Era justamente esse desejo de busca pelo futuro e de quebra com o passado que os futuristas vão proclamar. O Manifesto Futurista, ele é maravilhoso, assim, ele tem talvez a face mais romantizada do modernismo, assim, mas que idealiza essa modernidade, mas também a face mais perversa. Vou deixar que vocês tirem as suas conclusões. Ele é tem uma retórica assim bem inflamada. Eu gostaria da gente estar pessoalmente. Eu ia pedir para cada um de vocês ler um trecho do Manifesto Futurista. E lentamente a gente poderia ir percebendo como que a leitura vai ficando mais revolucionária. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão os elementos essenciais de nossa poesia. É claramente um manifesto literário, né? Mas isso vai para todos os cantos do futurismo. Você tem o manifesto, depois a escultura futurista, você tem a pintura futurista, tem até o cinema futurista, né? É uma forma de ver o mundo. Se eu falo para vocês, eu saí do cinema, eu vi um filme muito futurista. Vocês acham que é um filme no campo? Não, né? Sobre o que um filme futurista fala? Sobre o amor ao perigo, sobre a modernidade, sobre a energia, o destemor. E aí os futuristas eles vão falar sobretudo de rebelião contra o passado.
O terceiro tópico é interessante como ele faz como se fossem versículos, né? O terceiro versículo, ele é muito didático para a gente pensar. Ó. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Imagina você falar que até então, toda a pintura, toda a literatura exaltou o sono, o tédio, a imobilidade pensativa, e que agora esses modernistas, esses futuristas, eles trarão o bofetão e o soco, a rebelião como um elemento essencial de sua poesia. Você vê que 3 desses 4 são sobre velocidade. E ele diz, um automóvel de corrida com o seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhante a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a Vitória de Samotrace. Vitória de Samotrace é aquela escultura do período helenístico, a mais cultuada escultura do Louvre. Então imagina você dizer assim, ó, um automóvel é muito mais belo que qualquer Vênus de Milo. Percebe esse desejo de romper com o passado? E o desprezo pela arte acadêmica, não só a arte acadêmica, mas toda a arte do passado. Se um automóvel é mais bonito que a Vitória de Samotrace, nós queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo. Quer dizer, vocês vão limpar o mundo do quê? Dos perdedores, dos fracos, dos derrotados, das crianças, dos pobres, como se é claramente, né, uma política eugênica que vem ali desde do evolucionismo, essa ideia de que os fracos precisam morrer para que os fortes sobrevivam. E ele continua, ó, queremos glorificar o quê? O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Tudo junto, né? Num pacote. O futurismo, ele não só deu origem ao fascismo, como ele dialogou de uma forma muito intensa com o fascismo. Esse ímpeto revolucionário, ele assumiu claramente uma vocação super autoritária, super militarizada e muito relacionada à extrema-direita na Itália. Inclusive, esses grandes pintores e poetas do futurismo, eles não só se voluntariaram para a Primeira Guerra Mundial, como também, assim, fizeram, não digo propaganda política, né, mas eles tiveram um contato muito próximo com Mussolini nesse período. O desprezo pela mulher não parece deslocado? Assim, eu quero guerra e matar a mulher. Desculpa falar dessa forma, né? Mas tem uma relação, sim, bem clara. O desprezo pela mulher é o desprezo pela fraqueza nessa retórica. É associar a mulher como um ser inferior, claramente inferior, e como um ser fraco, e que, portanto, deveria ser oposto pelo militarismo. Terminamos o manifesto, hein? E é da Itália que nós lançaremos pelo mundo esse nosso manifesto de violência incendiária, com o qual fundamos hoje o futurismo. Porque queremos libertar esse país da sua fétida gangrena de professores, de arqueólogos, de cicerones e antiquários. Já é tempo da Itália deixar de ser um mercado de Belchiores. Nós queremos libertá-la dos inúmeros museus que a cobrem toda de inúmeros cemitérios. Perceba, se professores são a gangrena, imagina o que eu, professora de arte, sou para ele, mulher ainda, né? Enfim, por que os professores são a gangrena da Itália? Porque eles estão presos ao passado, porque eles falam sobre essa imobilidade pensativa, eles querem destruir todas as escolas, destruir todos os museus e construir um mundo militarizado e novo a partir disso. E aí, as ideias que são retiradas do manifesto futurista e que se aplicam não só à poesia, mas também a toda a pintura, toda essa retórica que vai aparecer. A gente vai ver bem claro isso, ó. Quer ver? Eu já vou mostrar.
Olha essa pintura. Essa é uma pintura futurista do Gino Cerverini. É muito legal como todos os nomes são italianos. Dá uma vontade de falar Giacomo Balla. Mas o Gino Cerverini, esse quadro está exposto no MoMA, lá em Nova York. E ele tem um prestígio relativo lá em Nova York, né? Olha só, chama Trem Blindado em Ação. Qual é o tema desse quadro? É o campo? É a poesia? É a mitologia? Não, são os milagres da vida contemporânea, o trem. Saindo desse trem, você tem essas pessoas armadas que fuzilam todos aqueles pelo qual eles passam. E aí você tem essa fumaça e esse verde em volta. Esse verde é a floresta que é sendo queimada e substituída por essa industrialização. E o mais intenso, olha como isso é militarizado, muito, né? Todo esse louvor que existe à guerra e ao militarismo. E aí vem dessa ideia, ó, do Marinetti e de todos os outros pintores, assim, de que eles, enquanto futuristas, precisam tentar viver a guerra pictoricamente, estudando-as em todas as suas maravilhosas formas e mecânicas. É aqui, ó, que a gente vê essa ideia, de higiene do mundo. Por que a guerra é a higiene do mundo, né? Porque ela limpa. Então, muito militarismo, muita vocação para a guerra. Essa ideia do antimuseu, então a destruição de tudo aquilo que é antigo, de tudo aquilo que é velho. O desprezo pela cultura tradicional. Então, vocês viram que o trem, ele vem e ele vai destruindo a floresta. É a mesma coisa que os futuristas fazem com a arte anterior. A antilógica. Então, por que o professor não é importante? Por que o discurso racional não é importante? Vem naquela esteira até do romantismo, né? De você colocar a emoção superior à razão. E aqui seria a abolição mesmo até da lógica, numa retórica inflamada da rebeldia. Claro que não é uma antilógica, como a gente vai ver depois no surrealismo e no dadaísmo, né? Ela está aqui muito mais próxima dessa estética rebelde e do culto ao moderno. Meus amores, vamos falar propriamente de pintura, então. Quem gosta de anotar, pode ir anotando. Quais são os temas das pinturas? Você nunca vai ver fazenda, você nunca vai ver boizinho. Você vai ver o quê? Luz, automóvel, trem, máquina, esses milagres da vida contemporânea. Então, ó, a luz elétrica, a luz da lua, a bicicleta em movimento, o cachorrinho em movimento. Depois eu explico melhor desse cachorrinho. Mas, ó, um homem caminhando no espaço, aqui o trem blindado em ação, os cavalos e os lanceiros na guerra e o automóvel. Então, os milagres da vida contemporânea. Esse é o tema. Como que eles vão fazer isso visualmente? Se eu quero dar a sensação de movimento, vocês já assistiram Matrix? Na minha época era muito famoso. É um filme bem legal. Mas se eu quero dar a sensação de movimento numa pintura, não é muito comum aquelas linhas de força? Como se a pessoa estivesse em câmera lenta? Acho que a visualidade do Matrix dá muito conta disso, assim. A bala vem vindo, bem devagarzinho você vai vendo o vento. Essas linhas em movimento, elas dão muita dinamicidade. Olha como elas aparecem aqui. Esse é um automóvel, praticamente não dá para ver. Aqui a gente nota uma roda, ó. Tá vendo? Lembra que o automóvel é muito mais bonito que a Vitória de Samothrace? É por isso que ele é escolhido aqui. E dê uma olhada aqui como nós temos essas linhas de força, ó. Dá para ver o automóvel passando. Professora, eu não sei onde você está vendo esse automóvel, não estou vendo. Olha como que o contorno, ele não é importante. Olha como a preocupação formal, assim, do ponto de vista, né, da consistência formal, ela não é importante. O importante é o dinamismo, é essa ideia do aerodinâmico, essa ideia do movimento. E faz-se muito isso a partir dessas linhas de força. E da repetição do mesmo objeto várias vezes, né? Porque isso dá essa impressão do movimento. Muitos desses artistas e desses futuristas morreram, inclusive, de acidente de trânsito, gente. Lá com seus 30 km por hora, que era o máximo que um automóvel chegava nessa época. Além disso, das técnicas, ó, divisionismo e cor. Vocês já pararam debaixo de uma luz elétrica, olharam e viram todo aquele arco-íris
que cega o nosso olho, é diferente da luz natural, né? Ela tem um quê mais fantasmagórico, ela tem um quê mais luminoso. E às vezes você fecha o olho e você até vê aquelas coisas coloridas depois. Imagina a primeira geração que viu isso. Como isso tomou emocionalmente toda essa geração. E o Giacomo Balla, ele dá conta muito dessa sensação, desse frisson da modernidade elétrica. Aqui, Giacomo Balla, luz da rua. Você tem a lua e a lua não é nada perto desse poste que brilha. Queridos, em termos de técnica, não parece pontilhismo? Lembra, né? Não lembra os nabis, que tem aquelas manchas de cores bem coloridas? Por isso que os livros usam o termo divisionismo. Quando a gente pensa lá no Monet, ele não faz os blocos de borrões, como se tudo tivesse meio se afastando dele. E depois o pontilhismo leva isso ao máximo. Essa ideia técnica de registrar bem dividido as suas pinceladas. Nós temos um divisionismo aqui também na luz da rua. Mas não só esse divisionismo que lembra a granulação do pontilhismo, mas também um divisionismo porque você tem essas linhas de força, tá vendo? Então, divisionismo é uma palavra que aparece bastante. Só que o que é importante na hora de vocês responderem uma questão? Perceberem que esse divisionismo, ele está no futurismo com uma finalidade específica. Esse divisionismo só é interessante porque ele consegue capturar as reações físico-químicas da modernidade. Então, essa é a principal diferença do pontilhismo para o futurismo. É essa tentativa de mostrar a modernidade na sua luz mais rebelde. Por isso, eles se apropriam de algumas técnicas anteriores. Vocês veem a semelhança com o cubismo? Bastante, né? Essa fragmentação da bicicleta em várias cenas, a partir das linhas de força, é uma herança cubista. Ó, os planos que são quebrados. Se um cubista fosse representar uma bicicleta, ele está olhando a bicicleta, ele ia colocar a bicicleta de frente, a bicicleta de lado, a bicicleta de baixo, ele ia aproveitando as formas da bicicleta e desenhando ela várias vezes, não é? O cubista faz isso porque ele tem uma preocupação formal. Ele se preocupa com a forma. E aí ele está interessado em investigar a forma. O futurista usa os planos quebrados, a repetição da mesma imagem, para dar a sensação do entorno dinâmico. Essa é a diferença primordial entre eles. A escultura, ela chega quase a ser abstrata, assim. Eles quebram tanto essa forma, fragmentam tanto, que às vezes você nem reconhece o que está acontecendo. Aqui, ó, formas únicas de continuidade no espaço do Boccioni. É um homem que está caminhando, e enquanto ele caminha, ele deixa esse rastro, ó, como se fossem aquelas linhas de força. É a representação do entorno de semana que vem, expressionismo, gente, o negócio vai ficar muito louco. Vai ser a mais legal de todas. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá? Falou!